Bem, quem escreveu o artigo sobre corrupção no nosso livro 20 Palavras, uma leitura da Agora, é o jornalista e também coordenador do Instituto Ribeirão 2030, Cristiano Pavini. Ele já está aqui e vai conversar com o seu mediador, o também jornalista, João Carlos Borda. Muito boa noite, é um prazer conversar com vocês, isso nos enche de alegria, eu e o meu colega e amigo Pavini, um jornalista que eu admiro muito. Esse momento também é muito importante para a gente discutir esse assunto cada vez mais preocupante no Brasil, que é a corrupção. No dia 1º de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, Dom Manuel, falando sobre um país que tinha sido achado, o Brasil. E lá pelas tantas, dizem, ele teria pedido emprego para um sobrinho, mas é, na verdade, um equívoco histórico, porque o Pero Vaz de Caminha não estaria inaugurando o nepotismo do Brasil, estaria inaugurando uma outra modalidade que depois vai se arrastar historicamente pelo país, que é a de pedir para que fosse aliviada a situação do genro dele, Jorge de Osório, que estava cumprindo uma prisão na África por um assalto à mão armada. Então, Pero Vaz de Caminha fez aquela carta enaltecendo o Brasil e lá no finalzinho pedia: dá uma força para o meu genro, traz o meu genro da África para cumprir prisão no lugar melhor. Pavini, então a gente, quando analisa a corrupção, nós temos que passar por uma revisão histórica de como se dá o processo de geração do Brasil. Então, se não é nepotismo, se ficou claro que pode ser uma interferência de alguém no Estado, isso nos leva a uma relação Estado e vida privada se misturam. E quando há essa mistura, nós chegamos a uma situação. A corrupção, que é o tema de hoje, você acha que ela aumentou nesses últimos tempos, ou ela sempre foi uma palavra impregnada, epidêmica no Brasil? Boa noite. Boa noite, meu amigo Borda. Boa noite a todos e todas que nos ouvem e nos veem pelas redes sociais e pelo canal da Fundação do Livro Leitura. Antes de tudo, eu agradeço pelo convite de ser um dos autores desse livro. A Fundação do Livro Leitura é importantíssima, não só para Ribeirão Preto, para toda a nossa região. A Feira do Livro de Ribeirão Preto, agora internacional, é um dos orgulhos da nossa cidade e um dos orgulhos do nosso país. Então, eu fico muito honrado de ter sido convidado para esse evento. Bom, corrupção, uma palavra bem polarizada ultimamente, né, Borda? Como você bem disse na introdução, não é nova. Para o meu artigo me foi designada a palavra corrupção. Eu fiz um breve levantamento nos principais jornais do Brasil, no seu acervo digital, Estadão, O Globo e Folha de São Paulo. Não foi nenhum levantamento com rigor científico, metodológico, foi mais para título de exemplificação mesmo. Então, eu verifiquei quantas vezes a palavra corrupção apareceu em todas as edições desses jornais em seu acervo digital. E, para minha surpresa, ou não, a corrupção enquanto palavra, de fato, é emergente nessas últimas 2 décadas. Então, a Fundação do Livro e Leitura acertou ao trazê-la como uma das palavras desse livro, porque, de fato, ela está mais presente. A título de exemplificação, o jornal Estado de São Paulo tem 120 anos de seu acervo digitalizado, inclusive quando se chamava Província de São Paulo. E desses 120 anos, em metade das vezes que a palavra corrupção apareceu, ela está nas últimas 2 décadas. Então, as 2 décadas respondem por metade das aparições da palavra. Como eu disse, não é de rigor científico, há muitas variáveis nesse contexto, mas a gente pode, de fato, falar que a corrupção está aparecendo cada vez mais em nosso cotidiano. Não agora, mas nesse contexto de 20 anos para cá. Aí vem a pergunta, ela está aparecendo mais porque a sua ocorrência, enquanto evento trágico nesse país, está sendo mais frequente, ou porque motivos diversos? E aí que a gente entra num dilema, porque como mensurar a corrupção? Quando a corrupção aparece, é porque ela foi descoberta de alguma forma. Então, é porque os mecanismos de controle interno ou externo funcionaram. Então, nós temos, desde a redemocratização, principalmente pela Constituição de 88, um fortalecimento dos mecanismos de controle. O Ministério Público ficou fortalecido, Polícia Federal, principalmente, eu até cito isso no artigo, a partir do governo Lula, ela teve uma estruturação nesse sentido. Nós temos tribunais de contas, bem ou mal, atuantes, temos a sociedade civil organizada atuando. Então, quando os mecanismos funcionam,
a chance de você descobrir um ilícito é maior. Então, ele vai aparecer com mais frequência. Até cito como exemplo a época da ditadura. Da metade da década de 60 até metade da década de 80, nós tivemos um período ditatorial, com boa parte desse período com censura prévia ou autocensura por parte dos próprios veículos de comunicação, e você a palavra quase não aparece nesse período. Mas não porque ela não existia enquanto ocorrência, mas é porque era proibido de se noticiar. Até cito uma série de reportagens do jornal O Estado de São Paulo, de 76, salvo engano. O título dessa série é Assim Vivem os Superfuncionários. É uma série que ganhou o prêmio ESSO, inclusive, conduzida pelo Ricardo Couto, um excelente jornalista. Aos jornalistas ou estudantes de jornalismo que nos acompanham, o Ricardo Couto é uma aula de jornalismo, ele quem cunhou a expressão de que o jornalista precisa sujar o sapato, ou seja, tem que ir para a rua, não pode ficar dentro da redação do aquário, né, climatizado, tudo, ele tem que ir para a rua fazer a reportagem, enfim. E essa série sobre as mordomias dos funcionários do governo federal, que tinham banquetes, tinham banheiras dentro da sala dos escritórios, enfim, uma excelente reportagem. E o Estadão, no seu editorial, ele deixa claro que a gente não está descobrindo aqui, você citou o Brasil, né? A gente não está aqui inovando, não é algo que a gente está descobrindo agora, isso sempre existiu. A questão é que agora a gente pode dizer isso abertamente. Então, a palavra então passa a ser expressa. Então, quanto mais os mecanismos funcionam de controle, maior a palavra vai ser presente no nosso universo midiático. Não arrisco dizer se hoje há mais corrupção ou menos corrupção do que no passado, até porque a gente não tem como mensurar. O que a gente pode, de fato, apontar é que os mecanismos internos e externos de controle estão cada vez mais atuantes. E isso é muito positivo. É claro que a Lava Jato tem um papel importante nessa presença midiática também. Nós podemos até falar que a presença da palavra ou não tem também interesses por parte das empresas de comunicação. A gente sabe, não existe isenção jornalística no sentido de ser totalmente isento de ideologias ou vieses. O bom jornalismo é aquele que busca sempre se aproximar da verdade, né, Borda? Perfeito. Nós, enquanto jornalistas, nossa trajetória, a gente sempre buscou nesse sentido se aproximar da verdade, mas ela é inalcançável, inatingível. A gente pode se aproximar ao máximo dela. Enfim, há vieses, então essa maior aparição ou não da palavra tem essa relação também, e voltando para a Lava Jato. Podemos ficar aqui 40 minutos só falando sobre ela, seus acertos e seus erros, mas ela trouxe muita coisa à tona. E, bem ou mal, isso é bom para o país. A gente consegue... O que na verdade a gente tem, o que a Lava Jato conseguiu foi escancarar para o Brasil um esquema que até então nós desconhecíamos ou especulávamos, mas não tínhamos a dimensão. Como isso também vai ocorrer num plano municipal, e nós vamos focar a própria questão da Sevandija, o que aconteceu com a Sevandija foi também algo sob a névoa do desconhecimento ou então da omissão de alguns setores, como da nossa própria atividade de jornalistas, que depois a gente podia tocar sobre essa questão. Agora, o que eu gostaria de chamar a tua atenção é o seguinte: historicamente, o Brasil sempre levantou, por parte dos políticos, a bandeira de combate à corrupção. Foi com Jânio Quadros, a Vassourinha, como você colocou também no seu artigo, foi depois Fernando Collor, o caçador de Marajás, depois foi o Lula dizendo que ia combater a corrupção, aí vem o governador do Rio, Witzel, e diz: e nós não podemos errar, nós temos que fazer um Estado sem corrupção. Então, essa palavra, ela ganhou ela virou osso na boca de cachorro, né? E ao tempo você foi usando, e ela não termina a corrupção no Brasil. Você vai lá, mexe, escancara, e você traz mais coisas à tona. Então é preocupante, eu fico a me perguntar, e gostaria de compartilhar com você essa dúvida: onde se falha? Se almeja tanto combate à corrupção, se 82% dos brasileiros dizem que estão dispostos a lutar para enfrentar a corrupção, por que ela não acaba? Qual a sua opinião? Vamos tentar contextualizar. De fato, a corrupção ela permeia o movimento tenentista de 1920, a corrupção sempre esteve na nossa discussão. Como acabar com ela? Primeiro, fortalecendo de fato os mecanismos de controle e monitorando esses mecanismos para que a gente não caia num estado policialesco, um estado inquisitório. Punitivismo, né? Um ativismo até por parte de alguns setores. Mas o que eu acredito que possa, de fato, talvez não extingui-la, mas preveni-la, de fato, é a sociedade atuante.
Eu sou muito crente nesse sentido, de que o exercício do controle social, ou seja, da sociedade atuando, fiscalizando, monitorando e sendo copartícipe do gestor público na tomada de decisão, isso pode de fato prevenir. A própria Marribo, de Ribeirão Bonito, foi uma demonstração de como a sociedade organizada pode botar prefeito na cadeia e vereadores também, né? A Marribo surgiu em Ribeirão Bonito, ela se espalhou agora pelo país, nós temos os observatórios sociais também, e são basicamente pessoas e cidadãos interessados em acompanhar o poder público. É importante que o poder público permita esse tipo de acompanhamento com estruturas e mecanismos que incentivem o controle social. Nós tivemos um dos maiores ganhos, ao meu ver, da cidadania, foi a Lei de Acesso à Informação, a Lei Federal 12.527 de 2011. Quem não a conhece, procure conhecê-la. É basicamente uma legislação que regulamenta o nosso direito constitucional de ter acesso a informações públicas. Se aquele dado foi produzido, custodiado ou armazenado pelo poder público, nós temos direito de acessá-lo. Transparência é regra, o sigilo é exceção. Tem uma frase muito boa de um juiz da Suprema Corte norte-americana que diz que o melhor desinfetante é a luz do sol. Ou seja, quanto mais transparente aquilo, menos sujeito à infecção ele vai estar. E a sociedade precisa ter esses mecanismos, nós precisamos nos organizar enquanto cidadãos, acompanharmos o poder público na medida das nossas possibilidades. Então, seja fiscalizando desde a merenda que vem para a creche do seu filho, até acompanhando sessões legislativas, claro, isso dado a gradação de cada cidadão e do seu exercício de cidadania, mas nós temos que, em primeiro lugar, o gestor público incentivar esse tipo de ação e a sociedade passar a se organizar para poder exercer esse direito de receber informação e de fiscalizar o governante. Eu acho que nesse sentido, sociedade protagonista como prevenção e depois, quando tudo falhar, quando os mecanismos internos falharem, quando a sociedade falhar, aí sim, e com medida extrema, uma ação policial e com punição judicial e tudo mais, que também é importantíssima. Nós temos que valorizar esse tipo de ação, mas sempre a prevenção em primeiro lugar. Interessante também colocar nós, jornalistas também, como uma peça importante para denunciar e apontar as falhas. Nós cobrimos a Sevandija exaustivamente, conhecemos os bastidores de uma investigação e muitos dos fatos que nós encontramos lá foram trazidos à tona por várias questões. Eu me lembro, né, de um fato que eu não divulguei até então. Algumas das pessoas que foram envolvidas na Sevandija, elas tinham, Pavini, nas suas casas, fundos falsos em armários. Elas tinham porões, elas tinham locais onde elas guardavam o dinheiro roubado. Então, se elas agiam dessa forma, elas já estavam preventivamente esperando pelo momento em que poderiam ser presas, em que poderiam ser identificadas. Então você vê a estrutura da roubalheira que foi aqui em Ribeirão, que você é capaz de prever uma arquitetura para esconder aquele dinheiro roubado. Então, num apartamento, havia muito fundo falso em armários, onde foram guardados ali montantes, foi guardado muito dinheiro. Mas falando da questão da Sevandija. A Sevandija, que nós cobrimos, foi vista pela sociedade como uma ação muito forte dos órgãos de investigação. Mas se nós olharmos para o passado, não fica um pouco também a gente precisa encarar uma certa culpa como jornalista de não termos denunciado aquilo que podíamos ter denunciado? Nós sabíamos que aqueles protagonistas estavam envolvidos com alguma coisa, cheirava alguma coisa ruim na Câmara, cheirava alguma coisa de podre na Prefeitura. Mas aí vem o Ministério Público para depois agir e, claro, age com muita competência, mas talvez essa ação pudesse ter sido deflagrada antes por uma imprensa denunciando, e a gente se inclui nisso, né? Talvez a gente tenha falhado, acho que nós temos que assumir em alguns momentos as nossas falhas, e depois vem a ação do Ministério Público. Qual é a sua visão sobre isso? Você acha que o desenvolvimento disso, o desenrolar disso poderia ter sido de uma outra forma? Para quem nos ouve e não é de Ribeirão Preto, a Operação Sevandija foi a nossa, vamos pôr entre aspas, Lava Jato Caipira, né? Uma operação coordenada pelo Ministério Público Estadual, pelo GAECO e pela Polícia Federal, desmantelou o maior esquema de corrupção já revelado em Ribeirão Preto, cerca de 200 milhões de reais que teriam sido retirados dos cofres públicos e ido para interesses pessoais. Uma operação, assim,
muito minuciosa por parte do Ministério Público da Polícia Federal. A imprensa fica sempre numa sinuca, né, Borda? Que fazendo uma autocrítica jornalista. Porque se por um lado a gente corre o risco de espetacularizar a corrupção e a gente acaba trazendo todos para um balaio comum age com irresponsabilidade e acaba causando descrédito, né, em toda a classe política, e aí a gente pode vir surgir figuras nefastas que se aproveitam desse clima, mas por outro, se a gente não atua, e ela existe, a gente percebe, a gente sente o cheiro dela nas relações políticas, se a gente não denuncia, se a gente não escancara, como que fica isso? Então, é muito complicado para a imprensa esse papel, porque a gente tem que acertar aquele ditado, né, do Paracelso, se eu não me engano, a diferença entre o remédio e a dose, o remédio, o veneno e a dose, né? A gente fica nessa, pode salvar. A gente fica nessa sinuca, né? Mas, de fato, eu acho que em Ribeirão Preto, em específico, a imprensa, eu me coloco nesse acho que todo bom jornalista de Ribeirão Preto, como você disse, fica sentido. Puta, isso acontecia sob os nossos olhos e a gente não revelou. A classe empresarial deveria ter se atentado, a sociedade organizada. A sociedade de Ribeirão, em resumo, não foi vigilante, sabia e não foi vigilante. Aí se inclui as instituições, de um modo geral, as associações, as representações de classes, todos os mecanismos de controle falharam. Aqui, Tribunal de Contas, tudo que poderia ser preventivo falhou. E veio o remédio amargo de uma operação policial, afastou 9 vereadores da Câmara, acabou por afastar a então prefeita. Isso para a democracia é terrível, quando você afasta um representante eleito. Mas o que se fazer quando a gente tinha tantos indícios de irregularidades, que depois foram até comprovados aqui no município? Então acho que a imprensa tem que se colocar mais no divã para ter discussões como essa. Não espetacularizar, não comprar verdades por absolutas, não fazer um jornalismo declaratório de, às vezes, só enaltecer um lado e não o outro, mas, por outro lado, não se conformar com o que acontece e normalizar casos que podem vir a ser de corrupção e tratá-los como algo comum. Então a gente fica muito nessa sinuca. A sociedade é assim também, porque se a gente normaliza a corrupção, é ruim, porque a gente deixa ela correr. Mas se a gente trata isso como algo absurdo, como o único problema que existe nesse país, a gente fecha os olhos para outras questões também. Perfeito. Aí você falou na questão de normalizar, eu vou para uma outra questão que está mais ou menos engatada nessa, que é o relativismo da corrupção. De que modo ele se dá? As pessoas hoje polarizadas por um discurso de A e B tendem a comprar uma ideia de que corrupção tem um montante a ser considerado como tal. Então, quando você denuncia um ato de corrupção, mas o fulano roubou muito mais. O meu candidato, seja lá o que for, ele roubou 1 milhão, mas roubaram 100 milhões. Corrupção, no sentido real, não interessa o valor. Não pode se relativizar. Não pode se ter, no Brasil, como se tem hoje, uma paixão cega por corruptos. Corrupto é corrupto, seja de A, seja de B, e tem que ser tratado como tal, tem que ir para a cadeia. Hoje, os números que você traz no seu artigo, são de 156 bilhões de reais os prejuízos por ano com a corrupção no Brasil, se aproximando quase de 200 bilhões de reais, compromete aí 2,3% do PIB, e no mundo 5% de todo o PIB mundial vai para o ralo da corrupção. Na África são 25%. Então, a gente olha para esses números, eles são terríveis, esses números matam pessoas. Pois é. Tem um estudo da Fiesp feito anteriormente, inclusive, à Operação Lava Jato, de que até acho que 2,3% do PIB brasileiro se perdia por corrupção. Há estudos do Banco Mundial, salvo engano, que apontam um percentual de até 5% a nível global. E aí vem acho que essa questão da relativização é perfeita, Borda. Porque o meu partidário é menos corrupto do que o outro. O seu roubou mais que o meu. Você não pode, por um lado, você não pode relativizar nesse sentido. Por outro, também é uma discussão que eu trago no artigo, verificar em que ponto a corrupção é um problema no país, e a gente sabe que ela é de fato um problema, e em que momento ela é o problema. Se o artigo vai ser definido ou indefinido, muita coisa. Porque a gente tende, no senso comum, a acreditar que, de início, aqui é uma jornada, o destino é a felicidade geral da nação, com o desenvolvimento pleno de todos. Então, esse é o destino da estrada. E no meio dela tem uma pedra chamada corrupção. Pode ser uma pedrinha, um pedregulho, pode ser uma montanha.
de toda forma você tem que retirá-la do caminho. Retirando ela, parece que é uma linha reta até você chegar lá. E, na verdade, é um entroncamento de caminhos. Então, você tem desigualdade social causada por questões históricas do país. O G7 Souza, no livro A Elite do Atraso, ele traz um pouco desse tema. Ele compara, por exemplo, a corrupção com a vampirização que se faz do Estado brasileiro por parte de dívida externa, os juros da dívida externa por alguns grupos econômicos que se beneficiam em excesso do Estado brasileiro. Enfim, então retirando a corrupção, como que é esse caminho? Você pode ir para o lado do estado do bem-estar social, você pode ir para um estado mínimo, para um estado mais robusto, você pode fazer uma reforma tributária que todo mundo pague um pouco a mais de alíquota, você pode fazer uma reforma tributária que quem tem mais pague um pouco mais. São várias questões que se trazem e que acaba ficando em segundo plano nesse debate de corrupção. Como se, esse governante foi eleito, pelo menos ele não é corrupto. Como se só por não ter o atributo da corrupção... Já o qualificaria. Já o qualificaria para pisar o pé no acelerador dessa estrada e rumo ao bem-estar geral. E isso é problemático, porque se por um lado a gente não pode relativizar a corrupção nesse sentido, o outro rouba menos do que o meu, ou mais do que o meu, como se o meu fosse correto. Você também não pode imaginar que só porque eventualmente ele não tenha a corrupção no cerne do seu governo, ele seja muito melhor do que o outro. Digamos assim, aquele ditado que o Maluf se apropriou muito bem, né? Ele rouba, mas faz. Se consolidou no Brasil isso. Não podemos jamais normalizar, relativizar esse tipo de situação. Outra coisa também que vai uma culpa de jornalismo em reproduzir essa palavra, que eu abomino e eu acho inadequada, imprópria, é a questão de chamar corrupção de rachadinha. Rachadinha é infantilizar, rachadinha é atenuar, é corrupção. Nós temos que parar com esse carinho com esse tipo de prática. Você falou uma questão, uma expressão, desigualdade social. O Edson Fachin, em defesa da Lava Jato, se contrapondo ao Aras, que acha que a Lava Jato, o lavajatismo, disse que hoje, no Brasil, 1,43% dos presos são por crimes contra a administração pública. O resto é por outros crimes. Então é muito pequeno esse número e tal. E aí ele fala, quando você não tem uma justiça eficiente, você tem um agravamento da desigualdade social. A justiça hoje no Brasil, ela é capenga. A justiça do Brasil, na minha opinião, é de conveniência. Concordo. Acho que nós temos um judiciário que se faz cada vez mais necessário você defender ele enquanto necessário para a democracia brasileira. Acho que temos ataques ao judiciário que são para miná-lo e com fins escusos. Mas, por outro lado, de fato, é um judiciário que favorece ainda, apesar de muito que se desenvolveu, mas ainda favorece o crime do colarinho branco. Aquele que tem bons advogados consegue protelar uma sentença por anos e anos e nada acontecer com ele, enquanto alguém da periferia, pego com quantidade ínfima de entorpecente, que seria considerado de uso pessoal num bairro de elite, acaba por estar na periferia sendo condenado a anos e anos no sistema carcerário por tráfico de entorpecentes. Então, de fato, temos que fazer essa discussão de em que momento o judiciário é um promotor de desigualdades. Só uma complementação do relativismo, a questão que eu falei do Maluf, né? Rouba, mas faz e não pode passar a mão. Mas aquele que também não rouba e não faz nada, tem que ser criticado também. Mesmo que não haja um desvio ilícito e direto dos recursos públicos do seu bolso, a incompetência também mata. A corrupção mata quem está na fila do SUS esperando por uma cirurgia que não é realizada porque o equipamento está quebrado e o dinheiro foi desviado. Veja o que aconteceu agora na pandemia, o sujeito roubar dinheiro que era para comprar respirador. Isso. Sujeito que rouba dinheiro para merenda escolar. Isso é de uma crueldade. Não que se diga que tem a corrupção do bem ou corrupção do mal, mas esse tipo de prática é terrível. É desumano isso. Não, são de fato, não diretamente, mas indiretamente homicidas, porque eles diretamente ceifam vidas, indiretamente ceifam vidas porque você, com o roubo da educação, você prejudica o desenvolvimento do aluno, mas também quem eventualmente não é corrupto, mas é um mau gestor, também tem igualmente responsabilidade. Fizemos aqui em Ribeirão Preto um fórum municipal de transparência
E o Marlon Reis, que foi um dos juízes, é um juiz que foi um dos pais do movimento Ficha Limpa, e ele diz que quem incorre em improbidade administrativa, mesmo sem o dolo direto de querer fazer um ato ilícito, mas por incompetência, ele tem tanta culpa quanto aquele que quis roubar. Porque se o resultado foi a ineficiência, está errado. A população foi prejudicada. Então, esse tipo de relativismo que é complicado. Eleger alguém e passar o pano porque ele não é corrupto, ou porque você acredita que ele não é corrupto. É porque você gosta dele e tal. Isso não é mérito, mesmo que seja verdade. Não é mérito. Tem que verificar as suas qualidades enquanto gestor. E isso no país está cada vez mais sendo relativizado. Uma estratégia interessante que o Ministério Público conseguiu no Brasil é atacar a coluna vertebral do sistema corrupto, ou seja, pegar o dinheiro desses corruptos. Na medida em que isso foi avançando, foi tornando a corrupção mais difícil para quem o pratica. No caso da Lava Jato, 204 condenados em primeira e segunda instâncias, 4 bilhões de reais recuperados e a expectativa de mais 14 bilhões serem recuperados. Na Sevandija, tivemos muito patrimônio recuperado, mas grande parte do dinheiro ainda não apareceu. Os laranjas ainda estão com esse dinheiro. Aí a gente fica se perguntando, se esse dinheiro não aparecer, se esse dinheiro não for na sua concepção integral recuperado, esses corruptos aí envolvidos na Sevandija vão se dar bem no final. Pois é. Você pode ter impunidade pela não descoberta, você pode ter impunidade pela descoberta e por aquela ação penal não se concretizar numa condenação, quando de fato ela seria justa, você acaba ela não ocorrendo, e você pode descobrir, mas não materializar aquela descoberta, ou seja, verificar onde que ela foi destinada e aí não retorna para os cofres públicos. É um problema e é por isso que se deve fortalecer cada vez mais, de fato, os mecanismos de controle. A gente viu um debate que esse governo travou no ano passado em relação ao COAF, né? Se o COAF deveria ou poderia ter legitimidade para informar os mecanismos de controle quando as transações financeiras acima de um determinado valor fossem realizadas e se poderia dar relatórios. Acabou se ficando isso paralisado. O Brasil foi muito criticado, né? Sim, o Supremo paralisou isso por 5, 6 meses, se eu não me engano. Quanto mais tarde você descobre o ilícito, mais difícil é de você reparar para os cofres públicos os danos causados. Então é necessário que você aprimore esses mecanismos, que o Brasil faça de fato um debate não pontual. Nas manifestações de junho de 2013, a sociedade foi às ruas, uma das reivindicações corretas foi o fim da corrupção. Já naquele ano, antes inclusive da Operação Lava Jato, já havia essa percepção. Como resposta veio a lei das organizações criminosas e que possibilitou as delações premiadas, como nós chamamos, né, as colaborações premiadas. Então, o legislador achava que a delação premiada seria bom para resolver problemas de tráfico. Isso. Ele nunca imaginou que a delação premiada seria um tiro na própria testa. E foi o que fez da Lava Jato um sucesso, foi permitir que o esquema entrasse nessa delação toda, em que todo mundo entregasse todo mundo. Foi de fato um tiro no pé. E acabou sendo um mecanismo, podemos discutir se ele é justo ou não. Mas foi eficiente na Operação Lava Jato, foi eficiente aqui, inclusive, na Operação Sevandija. Porém, foi uma discussão no calor do momento. É necessário que, de fato, a gente se organize enquanto sociedade e debata. O Ministério Público Federal fez um mínimo de organização e apresentou as 10 medidas de combate à corrupção. A Fundação Getúlio Vargas, a FGV, com a Transparência Internacional, encaminhou para o Congresso uma série de medidas de combate à corrupção que poderiam ser implementadas, e o Brasil precisa discutir isso de forma estrutural. Não ficar mais nesse debate do momento, tanto para avanços quanto para retrocessos. Há uma frase muito boa, que está sendo bem repetida, então nem vou tentar citar o autor, de que a Operação Lava Jato está sendo atacada agora, não pelos seus excessos e falhas, que foram de fato muitos, mas está sendo atacada pelos seus acertos, que também foram muitos. Mas ela está sendo atacada pelos acertos agora, está sendo minada nesse sentido. Então o Brasil não faz essa discussão estrutural, é sempre pelo calor do momento, para avançar, e às vezes acaba avançando errado, ou para retroceder, que sempre é um problema, quando você retrocede, não naquilo que estava dando errado, mas no que estava funcionando. Então o Brasil precisa discutir essa questão de uma forma mais estruturada, sempre preservando a presunção de inocência, enfim, questões que acabam ficando em segundo plano, mas que possa prevenir e descobrir cedo. Eu estava conversando com um integrante da Operação Lava Jato, que trabalhou diretamente na investigação, e ele me confidenciou o seguinte, que quando a Lava Jato estava em desenvolvimento,
eles ficaram preocupados com o que poderia vir de contra-ataque por parte dos atingidos. Ou seja, eles tinham a cautela de avançar, mas evitar que o legislador mudasse as regras. E é o que está acontecendo. A dose, aí você falou de remédio, veneno, a dose da Lava Jato tinha que ser muito cautelar, no sentido de que uma ação mais forte faria o quê? O legislador, que é quem cria a lei, mudar o jogo, que é o que a gente está vendo. Exatamente isso o que aconteceu. A Lava Jato teve a sua base na Operação Mãos Limpas, que foi desenvolvida na Itália, que em síntese é você seguir a trilha do dinheiro. E a Lava Jato trouxe essa experiência aqui para o Brasil. A Operação Mãos Limpas na Itália botou um monte de gente na cadeia, mas passado um tempo voltou a corrupção e aí perguntaram ao investigador-chefe, onde errou? E ele respondeu, nós erramos na falta de prevenção. Nós criamos medidas de atuação, de repressão, mas não prevenimos. A Lava Jato me leva esse raciocínio também na comparação com o que foi e no que deu. Não, e é perfeito esse ponto, Borda. E como criar essa prevenção? Voltando, a gente tem que criar esses mecanismos e, principalmente, empoderar a sociedade. Eu acho que essa é a tecla que a gente tem que bater o quanto antes. Empoderar em todos os sentidos. Conselhos de bairro, conselhos escolares, os conselhos que se tem nas unidades de saúde, permitir que a sociedade possa fiscalizar. Então, que você crie um governo, de fato, aberto à sociedade. Então, se você tem um orçamento participativo, e participativo de fato, em que você proporciona que aquela região possa escolher, eu prefiro gastar R$200 mil para construir um parque do que para pôr em asfalto. Eu tenho certeza que a população vai fiscalizar se aquele recurso foi de fato implementado ou não. Então, trazer a população para perto da gestão pública, acho que essa é a lição que fica, porque a Lava Jato teve muitos avanços, muitos retrocessos, a gente pode tentar mensurar mais um mais do que outro, mas ela de fato foi emblemática para o país. Então a gente tem que exponenciar os seus acertos e verificar onde que os seus erros, e um dos erros foi nesse sentido, que agora ela está sendo desmantelada em alguns sentidos, sem que haja medidas preventivas para que isso não ocorresse. Um dos exemplos, não há uma obrigatoriedade do presidente escolher um procurador-geral da República através de uma lista tríplice. O Ministério Público faz a lista tríplice, mas não é obrigatório que ele assim o faça. De 2003, se eu não me engano, em diante, se convencionou que o presidente, então, nos dois mandatos do Lula e na Dilma, escolheu-se o procurador-geral que era da lista tríplice. E, de fato, ele foi independente nesse sentido. Mas não era uma regra escrita, era uma regra jogada. O que aconteceu agora? O atual governo não escolheu um procurador-geral da lista tríplice, escolheu um procurador-geral de fora. E é esse procurador que está, entre outras questões, atuando nesse sentido de não avançar no que deveria se avançar na Lava Jato. Então, acho que essa estruturação é perfeita. A gente tem que fazer um balanço onde funciona, garantir que isso não retroceda, mas principalmente empoderar a sociedade. Acho que esse é o caminho. Exatamente. Eu acho que o empoderamento da sociedade dá ao Ministério Público a estrutura de investigação e a liberdade que ele precisa. Porque quando você sufoca o Ministério Público, a sociedade condena o seu destino. Ela está atrofiando o seu futuro. Porque o Ministério Público precisa ter, claro, dentro de um Estado de direito, de um Estado legal, toda a condição para poder trabalhar. Então, acho que a gente, como sociedade, precisa defender esses órgãos de vigilância para que a gente encontre o caminho para combater a corrupção. Agora, o que me chama a atenção, e ontem eu vi isso no Fantástico, é a interferência que o empresário tem na gestão pública. Você viu aquele empresário, como ele era amarrado com o Crivella. Você lembra do Marcelo Plastino aqui em Ribeirão, como era amarrado com a administração da ex-prefeita Darcy Vera? Eu lembro uma ocasião, Pavini, lá no fórum, foi a primeira e única vez que eu conversei com o Marcelo Plastino a respeito disso. Ele, por iniciativa, me chamou lá no canto e me disse assim, olha, eu ainda vou contar muita coisa e vou revelar muita gente envolvida com o esquema. Só quero que você saiba o seguinte, não somos nós empresários que buscamos os canais de corrupção. São os vereadores, são os secretários, essa estrutura que nos pressiona pedindo dinheiro. Então você vê a promiscuidade disso, como isso se estabelece, né? Muitas vezes é o empresário que toca uma administração para fazer o seu gosto ali prevalecer. Então isso tem que quebrar no Brasil. Esse é um problema, né? O Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, ele cita o patrimonialismo
no Estado brasileiro. Ele até pega uma herança ibérica nossa, de que, segundo ele, né, o homem cordial brasileiro que sobrepõe a subjetividade, a emoção, à objetividade. Quando você leva isso para a gestão pública, para o Estado brasileiro, segundo ele, uma das bases da Constituição do nosso Estado é o patrimonialismo do funcionário e do nosso político, dos nossos governantes, perdão, estarem buscando mais os interesses pessoais do que o bem-estar coletivo. Ele até usa uma passagem bem próxima do que você disse. Ele cita um trecho que não é dele, mas é de como se fosse um conto, um ditado popular, de que para você poder vender algo, para o comerciante poder fazer um freguês na Espanha, se não me engano, precisava tornar esse freguês um amigo. Vamos trazer isso para o Brasil. Para você poder vender para um prefeito o seu produto, você tem que fazer desse prefeito um amigo. De que forma? Mediante repasse financeiro. Só que a gente entra, voltando até na relativização. Então, o Sérgio Buarque de Holanda diz isso. Já o G7 Souza diz que isso é uma coisa ínfima, né, na sua obra. Fala, não, até critica duramente o Sérgio Buarque e fala novamente que isso é uma questão mínima perto do Estado brasileiro. Então, ele até fala assim, os 3% do Cabral não significam grande coisa perto do que se desvia de juros da dívida externa. Mas, de fato, há essa relação promíscua, seja ela estrutural do Estado brasileiro, seja ela esporádica, mas ainda assim condenável. Não podemos normalizar. Como fazer para prevenir? Eu ainda sou da tecla da transparência. Nós, aqui na Operação Sevandija, esse esquema que o Borda citou, basicamente era a prefeitura subcontratar uma empresa estatal dela, entre aspas, que essa estatal subcontratava uma empresa de terceirização. Eram mais de 600 funcionários terceirizados, que muitos deles, centenas, na verdade, apadrinhados de vereadores. Faziam campanha para eles e tudo mais. Eu tentei, pela lei de acesso à informação, inclusive, obter a informação. Quais são os nomes desses funcionários? Pegando o nome, a gente consegue saber a vida deles, pregressa, para saber qual que é a relação deles. E não passaram. A prefeitura se negou, descumpriu a legislação e não passou essa informação. Também faço minha culpa, não fui muito atrás, deu no que deu. Se tivesse público, à vista de todos, esse tipo de informação, a gente poderia saber o que ocorre. Hoje, na Prefeitura de Ribeirão Preto, por força de lei, é obrigatório que todo funcionário terceirizado tenha seu nome publicizado no portal de transparência. Então, acho que quanto mais luz se joga nos contratos públicos, nas relações prefeitura e empresários, acho que mais a gente consegue combater esse tipo de prática e com compliance bem atuante. Que não seja um compliance para se fazer só por se fazer. Seja de fato um compliance, inclusive do poder público, com a Controladoria Geral do Município, enfim, mas tendo a transparência como suporte. Eu posso até ser meio sonhador nesse sentido, mas eu acho que empoderando o cidadão consegue atuar na prevenção. Pavini, de tanto cobrir organização criminosa, como o PCC, por exemplo, cobrir PCC assaltando carro forte, estourando caixa eletrônico, fazendo contrabando de cigarro na fronteira, contrabando de droga, contrabando de armas. Um dia me peguei comparando o que há de semelhança entre as ações de uma organização dita criminosa como o PCC e o que há de relação com uma organização criminosa formada por políticos. São iguais, na minha concepção, no meu estudo, na minha avaliação. O PCC, quando há um aperto da polícia em relação à caixa eletrônica e carro forte, eles vão para o tráfico de drogas. Quando aperta lá, eles voltam para cá. O que acontece com os políticos? Eles vão também numa dinâmica de corrupção. Lá atrás eram obras, 20%, 30%. Depois merenda escolar, depois respirador. Eles vão se ajustando, esses criminosos corruptos, nas ondas favoráveis a cada momento. Então, é a mesma articulação. Quando a lei transforma isso em organização criminosa, é correta a concepção. Não, de fato, porque são grupos organizados para esse fim. Não é algo esporádico que sozinho ele consegue promover. Não existe corrupção de uma única pessoa, né? Tem que ter um interlocutor para se corromper. E, voltando, acho que tudo que nós conversamos aqui, para se descobrir é muito difícil, porque as técnicas vão se aprimorando nesse sentido. Exatamente. E vem naquela questão, você tem que prevenir, porque o político corrupto, ele vai aperfeiçoar. Se ele está sendo apanhado aqui, ele vai criar canais para se dar melhor em outra situação. Então, para se descobrir quando aquilo já ocorre, é mais complicado. Então, foquemos na prevenção, controle interno, que haja, de fato, mecanismos que obriguem o município a ter técnicas
vamos chamar aqui de compliance, mas de controladoria. O governo de São Paulo, salvo engano, em 2013, a Prefeitura de São Paulo, quando estruturou a sua Controladoria Geral do município, poucos meses depois desbarateou a máfia do ISS, que eram funcionários da prefeitura que, mediante propina, cobravam menos ISS do que deveriam para os empresários. É um escândalo bilionário nesse sentido. Você citou o tráfico de entorpecentes, muitas vezes se criminaliza um aviãozinho de drogas que movimenta e aufere, vão por 2 mil reais por mês para um sistema criminoso. Bota o fogueteiro na cadeia, mas não põe o chefe dele. E não põe o chefe dele e não põe uma estrutura, às vezes, que desvia bilhões por meio do crime de colarinho branco. Mas voltando para São Paulo, desbarateou. E desbarateou por quê? Porque teve depois a prevenção. Você conseguiu descobrir, mediante as estruturas preventivas que o próprio poder público criou. Então, a gente não pode deixar somente a cargo da fiscalização do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Judiciária como um todo. É necessário que o poder público se estruture no sentido de prevenção e vou ser chato novamente, bater na tecla. Participação popular. Eu acho que essa é a chave. Aqui em Ribeirão Preto, depois da Sevandija, nós, enquanto entidades, decidimos dar esse próximo passo. Então, aqui no município, nós constituímos um comitê municipal de transparência de entidades representativas da cidade. Então, OAB, a CIRP, CIESP, Instituto Ribeirão 2030, Observatório Social, a Marribo, enfim, são 15 entidades representativas. Nós nos unimos para quê? Para criar mecanismos de prevenção. Elaboramos uma política municipal de transparência e controle social, encaminhamos ao Executivo e estamos, junto com a Câmara também, entregando propostas para aprimorar os mecanismos de transparência na cidade. Então, a gente está fazendo assim, a lição de casa passo a passo nesse sentido, porque o governo mais transparente é mais eficiente e menos propenso a ilícitos. Então, foi uma resposta aqui de Ribeirão Preto para a operação, não para a Operação Sevandija, mas para os ilícitos que a Operação Sevandija revelou. Assim como a Marribo também se organizou em Ribeirão Bonito a partir dos crimes que ocorriam na cidade. Então, mas não é necessário que você abra a torneira para conter o vazamento depois. É necessário que, de fato, todos os mecanismos da gestão pública incentivem o cidadão a fazer esse tipo de fiscalização, permitam, propiciem nesse sentido e criem mecanismos de controle interno. Acho que só assim a gente vai conseguir, de fato, ser efetivo no combate, senão as estruturas vão cada vez mais se aperfeiçoar, as organizações criminosas, o Ministério Público, a Polícia Federal vão ter cada vez mais, assim, ter um tempo de maturação para descobrir as técnicas e aí, então, tentar desbarateá-las, aí eles vão se evoluir novamente. Então, vamos prevenir no começo. Exatamente. Então, essa dinâmica da corrupção, que é resultado do que acontece no crime, que a sociedade precisa ficar atenta. A sociedade, assim como nós já sabíamos antes da Sevandija, tem conhecimento prévio, às vezes superficial, de políticos com um enriquecimento ilícito, políticos que passam de uma condição financeira para outra. Nós sabemos, a sociedade sabe identificar alguns políticos aqui de Ribeirão que têm relações escusas, que têm esquemas. Por que a sociedade não cria meios para denunciá-lo? Por que não leva isso adiante? Por que não dá propagação à descoberta desses caras, revela quem são? Porque nós vamos ter uma eleição aí e provavelmente algumas figuras que estão aí, que nós conhecemos, vão se eleger, vão ser reeleitos e tem uma história extremamente suja, né? Uma história repugnante em termos de conduta moral, de conduta ética. Então a sociedade, ela tem que ficar vigilante. A sociedade não pode simplesmente fazer das redes sociais uma plataforma de um debate apaixonado, de um debate acalorado naquele momento de emoção, que é o que nós falamos que acontece no Brasil. Quando você tem, por exemplo, uma situação como a Lava Jato, você vai numa onda de boiada lá e quer medidas que depois elas vão se perdendo, elas vão se quebrando, vão se fragilizando. Em alguns momentos houve erro na Lava Jato, que fragilizou a operação e permitiu que esses malandros de plantão tentassem mudar a situação, né? Então você tem uma concorrência para anular a Lava Jato. É uma coisa absurda, porque ela teve o seu mérito, teve seus erros, mas escancarou para o Brasil as feridas que nós não queríamos ver. De fato, há um problema agora com as redes sociais,
que é também vou tentar achar uma palavra, mas é criminalização ampla. E a destruição de reputação. Destruição de reputações. Isso é terrível. Você tem cada vez mais mecanismos de exponenciar, talvez algo que não é tão grave assim, e acabar com a vida pública de uma pessoa e ser uma máquina de mentiras. E, de fato, por outro lado, você também permite, com as novas tecnologias, criar mecanismos de percepção da corrupção e de promoção do encaminhamento correto daquela denúncia. Eu acho que passa muito, Borda, a sociedade, por ela se sentir empoderada nesse sentido, então ela saber que ela é copartícipe e que ela pode, de fato, influenciar positivamente na gestão pública, denunciando nesse sentido, e pela percepção que ela tem de que aquela denúncia vai adiante. Porque se você denuncia aquilo não segue, a sociedade fica resignada nesse sentido. Então é necessário que os mecanismos, sejam internos quanto externos de controle, de fato avancem nesse sentido e sejam estruturados para isso. Mas eu vejo agora a época de eleição e eu sempre fico com receio do que vai vir por parte da sociedade e de como a sociedade vai ser conduzida nesse processo. Porque a corrupção também, ela é para você acabar com a reputação de alguém hoje, você chama ele de corrupto e depois você prova. Isso. Tem isso também. Perfeito. Getúlio Vargas sofreu muito na mão do Carlos Lacerda nesse sentido. Bem, falando que Getúlio era vango, era santo, o Lacerda era um demônio, né? Era ruim, mas enfim, o Lacerda foi em cima do Getúlio para todo modo com interesses eleitorais, inclusive nesse sentido. Então é necessário que a gente se atente nesse sentido, que a sociedade se policie dos salvadores da pátria. Eu não acredito em salvador da pátria. Perfeito, concordo com você. Não existe santo milagreiro, não. Não existe. Assim, aquele cidadão que se vangloria de estar denunciando todo mundo, ou aquele integrante de um mecanismo de controle que também se vangloria de que eu sou o Superman e vou acabar com tudo, não existe. Eu me engodo. E é ruim, porque quando esse cidadão, quando essa pessoa for atacada por seus eventuais erros, ou ela não estiver mais lá, não vai ter quem assuma esse papel. Então, quanto mais coletivo for esse processo, essa cultura de fiscalização e de participação, mais eficaz ela vai ser. Sabe a sensação que eu tenho, às vezes, é de que, indiretamente, alguns setores da sociedade, não só políticos, corruptos e corruptores, ganham com isso. Eu vou dar um exemplo da Sevandija. A Sevandija, entre aspas, para mim, socializou o dinheiro público. Ela diluiu, ela fez muita gente levar vantagem. Ela foi interessante para muita gente. Por quê? Empresários ganharam dinheiro com a Sevandija. Muita gente que hoje não aparece na investigação e que por alguma razão conseguia se safar, ganhou dinheiro com aquele esquema que havia na cidade. Então, será que a sociedade, no seu todo, tem essa opinião de combater a corrupção? Ou será que aquela parte da sociedade que tem seus interesses não quer manter isso? Não é interessante? Porque veja lá no Rio, no caso do Crivella, voltando a essa questão, aquele dinheiro lá chegou até para as escolas de samba. Muita gente entrou no esquema. Na Sevandija também, muita gente se deu bem com a corrupção na prefeitura. Acho que a sociedade quer ter um serviço público bem prestado e ter ele, enquanto cidadão, como prioridade. Eu cito, inclusive, no artigo, algumas pesquisas do Datafolha, em que corrupção sempre ficou em quarto, quinto lugar, historicamente. Esse dado interessante. Uma época foi a segurança, depois passou a ser saúde, educação, emprego, enfim. Quando vem a Operação Lava Jato, o Datafolha aferiu, salvo engano, em 2016, 2017, que a corrupção era a maior preocupação do brasileiro. Depois, agora nos anos mais recentes, ela voltou para a sua posição. Mas, enfim, o brasileiro sempre se preocupa com segurança, saúde e educação, que são o que mais o atinge diretamente. Então, se você pedir para a mãe de um aluno ir acompanhar uma sessão da Câmara, não há sentido para a vida dela de estar lá, a não ser que ela veja um resultado direto nisso. Mas você pede para ela fiscalizar se a merenda daquela criança está sendo bem feita, se em vez de filé mignon está vindo salsicha, isso ela vai fiscalizar.
Então, quando você... Na operação da merenda que a gente cobriu, era muito patente isso por parte das mães denunciando a qualidade da merenda que chegava e às vezes nem chegava. Né? Então, quando atinge diretamente o cidadão naquele serviço que é mais diretamente a ele relacionado, é maior a chance, de fato, de ele se interessar por esse tema. Mas a gente não, eu vejo que, eu não sei o percentual hoje, agora, até porque com a pandemia muita coisa se desestruturou. A desigualdade econômica brasileira reduziu agora na pandemia por conta dos R$600 do auxílio emergencial, porque as pessoas ganhavam tão mal que os R$600 para ela foi um upgrade na renda. Então a desigualdade reduziu, olha como ocorre. Mas enfim, quando você tem uma população que está preocupada com o que comer, com o que ter na mesa, com a vaga de creche do filho, que ela não consegue trabalhar porque não tem aquela vaga em creche, a criança consegue se desenvolver, enfim, das situações mais essenciais para ela, a gente não pode esperar que ela vá se preocupar nesse sentido com a corrupção. E ela não está errada. Ela quer aquilo que de fato vai fazer sentido para ela. É para isso por isso que eu falo que há uma responsabilidade muito grande do governante em promover isso. O governante, quando ele é mal intencionado, não vai fazer sozinho. Então, da sociedade organizada, entidades empresariais, própria imprensa, enfim, naquela discussão mais complexa, atuar e exigir que o governante crie os mecanismos, crie demanda para que, de acordo com a sua necessidade enquanto cidadão, você possa acompanhar as políticas públicas. Em São Paulo, quando foi se implementar as ciclovias na cidade, disseram, mas não há demanda para as bicicletas. Mas não havia demanda porque não havia o meio de se locomover. A partir do momento em que se criaram as ciclovias, mais e mais ciclistas passaram a navegar por aquilo. Dá para a gente fazer essa analogia também com a prevenção e com a corrupção. Quanto mais você criar mecanismos para que a sociedade possa participar nesse sentido, mais ela vai começar a atuar. O teu olhar passa, na minha opinião, por algo que estão querendo negar muito no Brasil, que é, eu não discuto política. Eu acho isso de um absurdo, de um descabimento, porque é preciso se discutir política. O que a gente tem que evitar é essa polarização que acaba com as amizades, que acaba com a integração da família. Mas política tem que ser discutida. Quando você discute política, você passa a exercer esse controle social, essa vigilância. Então, o brasileiro tem que parar com esse negócio. Eu não discuto política, não. Não, tem que discutir política. Não se pode criminalizar a política, a boa política. Não se pode criminalizar a ideologia. Uma das coisas mais absurdas que se tem é quando alguém fala, eu não tenho ideologia, isso para mim, eu não pus minha ideologia nisso. Isso não existe. Todos nós temos nossas ideologias arraigadas e não há como fugir delas. Então, a criminalização desses conceitos é terrível para a democracia. E temos, sim, a política tem que estar em discussão. A macropolítica. Acho que a gente discute muitas vezes amenidades e aprende amenidades no nosso processo escolar, seja na educação básica, seja na educação superior, e a gente não discute, por exemplo, o que é um estado de bem-estar social, o que é o estado mínimo, o que é um estado mais robusto e controlador, o que é uma política intervencionista na economia. Isso tem que ser discutido. E também a política, no sentido da boa política. Mas agora a gente também não pode criminalizar, como a gente falou agora há pouco, quem não tem tempo mesmo, quem não teve oportunidades para fazer esse tipo de discussão. Então é um processo que a gente vai caminhando, né? Pouco a pouco. Eu até brinco no meu artigo que eu gostaria que me foi designada corrupção como palavra. Gostaria que daqui 20 anos me fosse designada palavras como transparência, compliance, governo aberto. Que o termo fosse outro. Que o termo fosse outro. Controle social. Porque, de fato, isso não vai ser de um ano para o outro. São gerações e gerações que têm que ser alfabetizadas nesse sentido. Outra coisa que o Brasil precisa romper, na minha opinião, é com essa paixão e essa submissão para com políticos. O brasileiro precisa entender que o político, o vereador, o prefeito, o governador, os deputados, o presidente e os ministros são subordinados à nação. Eles não são os donos da cidade, eles não são os donos da nação. Então a gente tem que olhar para o político colocando-o como um servidor da nação. E hoje as coisas se invertem.
E você passa a olhar para aquele político de baixo para cima, enaltecendo qualidades que ele não tem, vendo fantasmas que não existem. Então, o brasileiro tem que discutir política e dar aos políticos o devido peso que eles merecem. Não significa destruir a imagem e a reputação de políticos. Deve prevalecer sempre nessa relação o respeito, mas deve preponderar essa observação das escalas de relacionamento. E olha como as mudanças legislativas são importantes nesse sentido, porque a legislação que proibiu showmício, que proibiu distribuição de brindes nas campanhas eleitorais, foi uma forma de acabar um pouco com essa relação clientelista que você tem do político como alguém que vai te trazer um bem-estar direto, muitas vezes na frente dos outros. Então, a vedação desse tipo de prática durante uma campanha eleitoral foi muito positiva nesse sentido, porque você passa a ver o político como um representante eleito para a coletividade, não para você conseguir o seu bem-estar direto. Mas é mudança de cultura, né, Borda? Eu acho que a comunicação tem um papel extremamente relevante nesse sentido. Eu vejo que a comunicação, me coloco também nesse sentido, discute muito pormenores da política e não a grande política. Então é necessário que a gente exponha que o político, não é generalizando ele corrupto, criminoso, e também mostrar... O país precisa de políticos. Claro. É da natureza de um Estado ter o político. Precisamos de representantes, aquela frase que também me fugiu, o autor, a democracia, aquela é perfeita, mas... É o melhor que temos, né? Assim, com todas as dificuldades, daí é algo como é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros, né? Algo nesse sentido. Mas enfim, nós precisamos então de representantes eleitos. Mas a comunicação tem esse papel também. Sim. Se por um lado não espetacularizar a corrupção e criminalizar de forma generalizada, também não passando o pano, mas tratar da grande política, sabe? Fazer discussões mais elevadas nesse sentido. A gente acaba lendo muita coluninha de discussão, de bate-boca no plenário legislativo e não se atenta para o que um projeto quer tratar. Aliás, por falar no legislativo, um desses exemplos relativizando, agora até o que o Gessé de Souza fala da vampirização do Estado, que me veio agora, é a questão do que está em discussão recentemente, aquele projeto do Congresso de perdão à dívida bilionária de igrejas e templos religiosos. R$1 bilhão. Chega a R$1 bilhão. Absurdo. Então, R$1 bilhão é quase metade do orçamento de Ribeirão Preto. Então, são temas que precisam ser, de fato, discutidos, porque muitas vezes se fala, mas isso pode... Aquele dinheiro que está lá é nosso. Claro. Você não pode pegar o meu dinheiro e usar para os seus objetivos. Assim como há incentivos fiscais demasiados, que também retiram recursos dos cofres públicos, e esse tipo de discussão acaba ficando, às vezes, em segundo plano em relação à corrupção. Como eu disse, não quer dizer que a corrupção não seja um problema. Todos concordamos nesse sentido. Mas aí que vem a questão do artigo definido ou indefinido. A discussão é um problema ou é o problema no país. Então, acho que tem muito que evoluir nesse sentido ainda. E enquanto discussão midiática, citei o Datafolha, né? Que a corrupção vai e volta. Se eu não me engano, quando o Datafolha pergunta miséria e fome, está sempre nos últimos lugares. Como se o brasileiro não visse isso como um problema, a desigualdade como um problema. Então ela vê, às vezes, a segurança pública como um problema prioritário, como se aquilo fosse a maior necessidade do povo, mas não vê a desigualdade social como um problema igualmente prioritário, quando uma questão leva a outra, inclusive. Então acho que esse tipo de debate que a gente tem que levar, sabe? Não ficar na superfície, muitas vezes, trazer uma profundidade um pouco maior. Tem outra coisa também que deve ser colocado na balança. A gente tende, nesse momento do Brasil, a desacreditar os políticos e optar por aqueles que surgem na largada em paralelo. Então, eu vou votar no fulano que não tem tradição política. Por não ter tradição política, ele pode ser um bom gestor. Não é bem assim. Não está naquele que nunca exerceu um papel político, nem sempre a solução. Ele pode ser um desastre, ele pode não ter vocação nenhuma. Você não acha? É aquela, né? O rouba mais faz é um problema, e a gente não pode nunca passar a mão na cabeça de quem pensa assim, mas aquele que não faz e não rouba também é um problema. Então acho que tem que se tomar muito cuidado com aventureiros nesse sentido. E
pensando agora em eleições, talvez a sociedade, enquanto quem está nos ouvindo, enfim, que passe a cobrar. A cultura começa aos poucos, né? Então que a gente coloque a transparência e o controle social como prioridade no debate político. Então que a gente possa compromissar os candidatos. Eu faço até um desafio para quem está nos assistindo, entrar no portal de transparência do seu município. Tentar encontrar alguma informação de interesse lá. Falar, será que funciona, será que não funciona? O que eu gostaria de saber que não está aqui? E começar a cobrar dos candidatos nesse sentido. Olha, essa informação deveria estar lá. Eu queria saber, por exemplo, quanto que a escola do meu filho recebe de recurso, quanto que gasta, quanto que ganha o professor, se ele ganha bem e trabalha mal, ou se ele ganha mal e trabalha muito bem. Então, esse tipo de debate que a gente tem que fazer nessa campanha. Fugir dessa pergunta dos aventureiros e quem vem por fora. A gente está no fim aqui. Mas aproveitei para esse tipo de cobrança. Colocar transparência e controle social nesse sentido. Eu acredito muito nisso na prevenção à corrupção. Pavini, muito obrigado. Estamos encerrando, então, esse bate-papo. Foi muito legal. Gostei de conversar contigo. Acho que a gente tem as mesmas opiniões aí, por isso somos amigos, somos jornalistas de linha de frente, enfrentamos tudo isso. Muito obrigado. Agradeço, Borda, e parabéns pelo seu trabalho aí. Sua trajetória é muito, muito bacana de se acompanhar.